Bom, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, eu quero chamar aqui na frente os pais Rian e a Eduarda. Eles vão apresentar o filhinho deles, o Ravi Luca. Não é Lucas, é Luca. Nome diferente, hein? Enquanto eles vêm aqui, alguém pode indagar: pastor, por que as crianças elas não passam pelas águas do batismo enquanto é neném? A Bíblia diz, irmãos, que nós somos gerados no pecado. Davi vai dizer assim, o salmista vai dizer assim, que em pecado nos gerou a nossa mãe. O que isso quer dizer? Olha como que é sério isso. A sociedade ela não entende isso. Mas a Bíblia fala isso. Toda criança, quando ela nasce em pecado. Sabia disso? E quando nós apresentamos as crianças a Deus, o que nós falamos? Nós falamos que ela sai do estado de inocência para o estado de consciência. Mas aquilo que a Bíblia nos diz, a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que nós nascemos já condenados. E o que quebra essa condenação? O que desfaz essa condenação? Quando nós temos consciência que Cristo, Ele veio e desfez este mal. Ele veio, morreu em meu lugar, foi condenado em meu lugar, para que isso fosse desfeito. Olha que lindo isso. Então, quando nós nascemos e entramos num processo de crescimento, quando o Ravi tiver consciência de quem é Cristo, então ele pode passar pelas águas do batismo, lá por 7 anos, 6 anos, 8 anos. Na realidade, quando a criança começa a entender o que é o mal, o que é o bem, ela já pode fazer isso, porque a Bíblia diz que das crianças é o reino de Deus também. Mas olha que interessante isso, irmãos. A palavra do Senhor nos orienta assim. Então todos nós nascemos condenados em Adão. Mas no último Adão, que é Cristo, todos nós somos libertos. Olha que maravilhoso isso. Por isso, quando as crianças entram no estado de consciência, elas só podem passar pelas águas do batismo por imersão. Porque quando fazemos isso, estamos morrendo com Jesus no batismo, na imersão das águas, e quando saímos das águas, estamos ressuscitando com Cristo Jesus para começar uma vida nova. Na direção dele, sobre a vontade dele, não sobre a vontade de nós. Ok? Agora, os pais se esforçaram bastante para estar aqui hoje de manhã. Friozinho, trabalhou a semana toda, dá para ficar em casa. O meu desejo é que você esforce mais vezes depois desse dia para vir mais vezes. Ok? Mas eu quero perguntar aqui pro Rian e para a Eduarda. Essa criança está na responsabilidade de vocês dois. Nós vamos apresentar a Deus aqui hoje. Mas o que acontece? Vocês têm que ser os agentes principal, claro, é o agente principal na vida dele. Ele vai depender muito de vocês para crescer debaixo do temor do Senhor. Vai depender muito de vocês. Se vocês frequentar mais os cultos da igreja, a mente dele vai desenvolvendo dentro daquilo que é ensinado na palavra de Deus. Seja aqui, seja com as ministras das crianças, ela vai crescer com esse temor. Se não, o que acontece? Deus tem um propósito na vida dele. Ok? Quando ele estiver adulto, o propósito que Deus tem na vida dele pode tardar. Ou pode ser adiantado por causa dos pais. Agora, se os pais não se preocupam com isso, o que acontece? Pode tardar aquele propósito que Deus tem na vida dele. Pode trilhar caminhos diferentes, estranhos, que vai levar mais tempo. Mais tempo. Por isso que o texto vai dizer assim, o provérbio vai dizer assim, instrui a criança, ensine a criança no caminho que se deve andar. Quando ela estiver de idade, não se esquecerá dele.
O que a Bíblia quer dizer isso? Muitos falam isso dizendo que é para a criança crescer instruído na palavra. Indispensável isso, claro. Mas quando a Bíblia diz isso, ele está dizendo assim, ó, ensina a criança a andar corretamente, ser honesta, justo, bondoso, bom pagador, honrar os compromissos. É isso que a Bíblia diz. Na sociedade. Então, se a gente não ensinar a criança a ser um bom homem, uma boa mulher, ela vai, entendeu? Ter um caráter defamado ou difamado. É isso que a Bíblia diz. Então não é só instruído na palavra de Deus, que é o principal, mas como viver na sociedade. Como ser um homem honroso. Porque hoje em dia, não está feia a coisa por aí. Está feia a coisa por aí. A criança já nasce por culpa dos pais com um mau caráter. Porque os pais não se preocupam em ensinar as crianças no caminho que se deve andar, que é o caminho justo, correto, certo. Amém? Mas, vocês têm que estar dispostos a fazer essa criança andar na presença do Senhor. A responsabilidade não é do tio, que está aqui. Não, calma, eu vou chegar. Eu vou. Meu Deus do céu. Eita, gente. Rapaz, é avô? Eita lá. A responsabilidade não está no vô, não está na bisa e no biso. Não está nos bisavós, tá? Mas está em vocês dois, gente. Tá? Eu olho para vocês são bem novinhos. Né? E tem que ter uma cabeça bem madura para poder conduzir essa criança debaixo do temor do Senhor nas coisas corretas. Estão dispostos a fazer isso? Está disposto? Sim ou não? Sim? Então tá bom. Nós vamos apresentar então o Ravi a Deus. Você segura aqui para eu? Aqui. Será que ele vai chorar? Vem cá, Ian. Pensa num menino tranquilo, irmãos. Olha. E aí, Ian? Quer falar no microfone? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o Rian, ao qual nós queremos apresentar e apresentamos ao Senhor nessa manhã. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida dessa criança e que ela seja conduzida e que ela venha crescer debaixo do teu temor. Que ela venha crescer, ó Deus, sendo instruída na tua palavra, sendo instruída, ó Deus, a ser e a ter um bom caráter, Senhor, diante da sociedade. Em nome de Jesus Cristo. E a minha oração que eu faço, Senhor, é que, ó Deus, querido Deus eterno, que ele cresça debaixo dos ensinamentos do Senhor. É no nome de Jesus que nós apresentamos o Rian a Ti, Senhor. O Ravi a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Teu nome. Eu vou deitar ele um pouquinho, mas não assusta não, tá? Pai, em nome de Jesus. Ele nasceu para a Tua glória, por isso nós apresentamos em nome do Senhor Jesus ao Senhor. Amém e amém. Calma. Vamos às sessões de fotos. Aqui está o certificado, desculpa, para lembrar o dia que ele foi apresentado ao Senhor. Amém? Vem cá os pais, os avós, os pais, vem cá, aqui. Cadê a foto? Cadê a foto? Ali. Mas é daí mesmo? É daí mesmo? Junta mais aí, junta mais. Não tocaram o hino que era para tocar. Esqueceram? É agora? Vocês não sabiam? Eita, meu Deus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, vai lá e cuida dessa criança, hein? Em nome de Jesus. É bonita quanto os pais, né? Deus abençoe, gente. Vai lá. Vai lá, vovô. Vai lá, vovô. Vai lá. Eita, glória. Depois vai ter o churrasco. Vai ter um churrasco para macarronada.
Aleluia. Vamos orar um pouquinho mais, só para Deus ministrar o nosso coração nessa manhã. Pai, é bom estarmos aqui. Obrigado pela Tua presença. Sua presença está aqui porque Tua igreja está reunida. Vamos ouvir um pouquinho a Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor venha permear os corações de cada um nessa manhã com a Tua palavra. Oro e repreendo qualquer empecilho, Senhor, que possa querer atrapalhar essas vidas de ouvir a Tua palavra. Qualquer desconforto, Senhor, nós oramos e repreendemos agora, em nome de Jesus. Que o nosso coração, a nossa mente esteja livre agora, para receber tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Fala conosco. Amém. Segundo os textos sagrados, entendemos que nós somos chamados para viver experiências com Cristo. A palavra do Senhor nos proporciona isso. Ela nos leva a isso. Porque se nós não fomos levados a ter uma experiência com Cristo, não teria sentido nós estarmos aqui aos domingos, ouvindo simplesmente uma palavra. Ou com aquele desejo de dizer assim, o que o Senhor vai falar no meu coração. Ou, às vezes nós saímos de casa dizendo assim, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, eu quero que o Senhor ministre algo em meu coração. Eu preciso ouvir algo. Dê um rumo na minha vida. E segundo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, tem um ser chamado Espírito Santo que ele fala conosco. Ele ministra em nosso coração. Ele pergusta o nosso coração, o nosso escondido. Ele vai além daquilo que a gente possa imaginar. Ele conhece o profundo da nossa alma. E quando ele fala que ele conhece o profundo da nossa alma, ele tá dizendo que ele conhece aquilo que está escondido em nós. E que às vezes nós não temos coragem de falar para Deus. E aquilo que está muitas vezes escondido dentro de nós começa a nos trazer prejuízos. Começa a trazer complicações na minha alma e na minha vida. Porque eu não tenho coragem de desabafar essas coisas com o Senhor. E isso muitas vezes me impede de viver algumas experiências com Deus. E Deus nos chamou para isso. E Deus nos prepara para que cada um de nós venhamos viver e ter uma experiência com Ele. E não é uma experiência rasa, não. É uma experiência profunda, verdadeira. É uma constância na nossa vida. Isso nunca vai parar até que Jesus venha. Ou até que Jesus venha arrebatar o seu povo, levar o seu povo. Por isso, coloca para mim aí Colossenses capítulo 2, o versículo 7. Capítulo 2, o versículo é o 7. Coloca o 6 também para mim, por favor. Começa do 6.
Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Assim como eu o recebi, assim como também nós o recebemos, nós temos que andar nele. Versículo 7. Olha o que ele vai dizer. Enraizados e edificados nele. O que é enraizados? É estar aprofundados. O que uma raiz de uma árvore faz? Ela procura o solo mais profundo em busca de água. E essas raízes também fazem com que a árvore não venha a cair. Ela venha a se sentir fortificada, firme, que com as tempestades ela não venha a cair. E o que acontece quando uma raiz encontra a rocha? Segundo o conhecimento, ela quando encontra a rocha, ela começa a envolver-se na rocha, agarrar-se na rocha. E quem é a rocha da igreja? Se ela encontrar um obstáculo, uma rocha, ela vai usar aquilo para se fortalecer mais ainda, além de estar sendo alimentada. Enraizados, edificados nele. Para estar edificado nele tem que ser algo profundo. Tem que cavar, tem que ser constante, tem que haver essa preocupação. Porque pode acontecer que no passar dos tempos, as notícias, alguns ensinamentos que são doutrinas de demônio, que nem Paulo fala, que a ciência, que o conhecimento de homens é conhecimento de demônios. Olha que coisa, irmãos. Podem ser que essas coisas que sobrevirão, pode tentar ou querer me tirar. Pode tentar querer desarraigar a minha vida dele. Por isso que ele diz que tem que ser arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fosse ensinados, nela abundando em ação de graças. O que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui? Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele. Olha que maravilha, irmãos. Por que essa preocupação de Paulo? Ele está dizendo, permitam. Não coloque empecilho, não coloque obstáculo, que nada venha a ser empecilho, que nada venha a ser obstáculo, que possa querer impedir de vocês serem enraigados, que venha impedir que as raízes se aprofundem. Mas ele está dizendo, deixem as raízes de vocês se aprofundem. Deixem que a raiz de vocês se aprofunda nele e extraiam dele a nutrição que precisa. Quanto mais se aprofunda as raízes, mais nutrição, mais força, mais fortalecimento. Mas se eu não permitir que as minhas raízes se aprofundem nele, não serei nutrido.
Aí eu posso dizer, que nem Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, por causa disso, por não entender a ceia, por não entender a mesa do Senhor, por não entender o sangue do Senhor, por não entender o pão do Senhor, por não entender nada disso, ele vai dizer, por isso entre vós há fracos e doentes, e muitos que estão dormindo, porque não estão sendo nutridos. Ponha no seu coração, no nosso coração, nós precisamos ser nutridos por Jesus. Repita comigo assim, eu preciso ser nutrido por Jesus. Ou melhor, vou corrigir. Repita de novo, eu preciso ser nutrido por Cristo. Nós precisamos. Ele vai dizer assim, o que ele quer dizer nesse versículo? Cuidem de continuar a crescer no Senhor. É o que o versículo está dizendo. Cuidem de continuar a crescer no Senhor. Olha o cuidado que nós temos que ter para poder crescer em Jesus. Para crescer no conhecimento dEle. Por isso que um dia ele vai perguntar para os discípulos lá, quem diz os homens que eu sou? Um diz que o Senhor é Batista, outro diz que o Senhor é um profeta, Aí ele muda a pergunta e diz, e vós, quem vós dizeis que eu sou? E Pedro então vai dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não falou, tu és Jesus, ele falou, tu és o Cristo, o enviado, o ungido. E aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, carne nenhuma teria condição de trazer tal revelação, mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Está vendo a revelação de quem é Jesus? O Cristo de Deus, a qual nós devemos que ter experiências com Ele. Nós não servimos mais um Jesus, irmãos, carnal, mas nós recebemos agora e servimos a Jesus, o Cristo de Deus. Então ele está dizendo, por isso vocês cuidem de continuar a crescer no Senhor. Não podemos esquecer, não podemos ter esse descuido de não estarmos preocupados em crescer nele. Nós precisamos crescer nele. Quem é de Cristo tem que continuar crescendo nele. Não tem outra forma. Religião significa aquilo. Religião significa assim, aquilo que tenta ligar o homem a Deus. Só tenta, mas não consegue. Religião não consegue ligar o homem a Deus. Quem liga o homem a Deus é Cristo. Religião, aquele que tenta ligar, mas não consegue. Adão, quando foi lá, Deus convidou ele para sair de lá, a Bíblia diz que ele saiu de lá e colocou folhagem. Religião significa colocar folhagem para tentar tampar a nudez. Aí Deus diz, opa, não é isso que resolve. Pera lá, vou dar um jeito. Foi lá e cobriu ele com peles de animais. Sacrificou um cordeiro, cobriu eles com sangue e cobriu a nudez dele. Só Jesus Cristo pode fazer isso. É o que o texto diz. Então, nessa manhã, o que o Espírito Santo diz para nós? Nós temos que nos aprofundar, arraigar nele, para sermos nutridos, e nós temos que ter o cuidado de crescer nele. Não podemos ser anões, ou ter um nanismo. Não. Porque se você não crescer no Senhor, você não terá experiências com Ele. Nós não teremos experiência com Ele. Tem alguém aqui ainda nessa manhã, meu Deus do céu? Estou sentindo vocês bem quietinhos.
É que eu estou me nutrindo, pastor. Aleluia. Estou sentindo as vitaminas entrar no meu organismo, no meu sangue. Aleluia. Cuidem de continuar a crescer no Senhor, vírgula. E torne-se fortes e vigorosos na verdade. Porque é a verdade que liberta. E que a vida de vocês transbordem em alegria. É o que ele está falando aí. Abundando em ações de graças. Ações de graças é estar cheio de alegria, transbordando em alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. O que Jesus fez por nós, irmãos? Tudo. Somos nós que não fazemos nada para Ele. Nós somos muito ingratos a Ele. Todos os dias, se pararmos para pensar, nós somos ingratos a Ele. Mas, crescendo no Senhor, sendo nutrido por Ele, nós vamos ter essa condição de transbordar em alegria e ser grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito. Vamos abundar em ações de graças. Coloca mais uma passagem aí. Efésios 3. Efésios 3. As pessoas dizem, muitas pessoas por aí, dizem que a Bíblia é um livro arcaico. Ele é tão arcaico que ele é tão atualizado na vida da gente nos dias de hoje. Quando você lê, você fala, louco, isso é para mim? É a palavra de Deus. Deus usa até o diabo para falar com as pessoas, se for necessário. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo foi feito para ele, nada do que foi feito sem ele se fez, tudo foi Deus que fez. Ele diz que todo o Espírito é dele, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Por isso que tem homens por aí que se lasca na vida, irmãos. É Deus permitindo. Sofre. É necessário. Não precisava. Versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Deixa um pouquinho. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Gente, não fique triste porque eu estou passando por momentos terríveis por amor a Cristo, em favor de vós. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque a igreja estava triste por causa do sofrimento de Paulo, das perseguições, das tribulações que eles estavam passando. Oh, coitadinho de Paulo, meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo com ele? Por isso Paulo está dizendo, ó, não fique triste por causa das minhas tribulações, que eu estou passando por vós. Porque isso é bom para vocês, ele está dizendo. Eita, já pensou, irmãos? Eu ter condições de chegar para você e falar assim, irmãos, não fique triste com o pastor aqui pelo momento difícil que ele está vivendo. Fique tranquilo, fique feliz, porque tudo isso que está acontecendo comigo é para o bem de vocês. Já pensou? É isso que ele está falando. Eu não vou sofrer por essa pessoa, eu não vou sofrer por esse cara. Olha,
tudo que eu conquistei na minha vida, tudo que eu sou hoje pelo meu esforço, mas esse aqui, eu não vou sofrer, não, pelo amor de Deus, eu não... Paulo está dizendo, ó, fique tranquilo. Tudo isso que eu estou enfrentando é bom para vocês. Vai. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Era muito difícil ele até orar de joelho, mas né, por essa causa ele se coloca de joelho, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, vai, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, arraigados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha só, irmãos, Deus vai fortalecer lá no interior do homem, lá no Espírito do homem. Se o Espírito do homem é salvo, se o Espírito do homem está bem com Cristo Jesus, todo o seu corpo vai estar bem, por mais que venham as tribulações e as provações. E aí vamos falar que nem Paulo, fique tranquilo, não se preocupar com os meus sofrimentos não, porque isso faz parte da minha vida e vai fazer bem para vocês. Vocês vão continuar firmes. Vai. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando, olha cá, de novo, ó, enraizados e fundados em amor. Fundados e arraigados no amor de Deus, no amor pelas pessoas, porque Ele fazia isso por amor. Se é necessário morrer, eu vou morrer por amor a vocês. É o que Ele está dizendo. Ah, quem diria nós falássemos isso hoje, nos dias de hoje. Tem gente aqui ainda, meu Deus do céu. Então nós somos chamados para viver uma experiência mais profunda com Cristo. Não é uma experiência rasa, superficial, mas é algo profundo. Tudo que a Bíblia nos ensina, irmãos, é profundo, não é raso. Não é superficial. Tudo que Deus ensina e fala é profundo. Profundo. Não é nada superficial, rasinho. Tanto é que quando Ezequiel teve a visão, Deus falou assim, mede 1000 côvados, entra na água, entra no rio, entrou, foi até o tornozelo, não era suficiente. Deus não quer algo raso. Nos joelhos também Deus não quer algo raso. Na cintura também não está bom. Nos ombros também não está bom. Está raso para Deus ainda. Ande mais um pouco, Ezequiel. Mede mais 1000 côvados. Ande mais um pouco. E aí a Bíblia vai dizer que ele chegou ao ponto que ele não dava mais pé. Ele teve que nadar. Teve que ser guiado por Deus. Deus não gosta de coisas rasas, irmãos. Diga assim comigo, Deus não gosta de coisas rasas. Mais profundas. Tem gente aqui ainda, meu Deus? Aleluia. Olha aqui para mim, irmãos, o supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra, o supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto que nós tantos desejamos. Não que seja errado você ter um conforto, mas junto com o conforto, eu já preguei da outra vez. Com todo o conforto que Deus nos dá, vai vir tribulações, vai vir guerras, vai vir batalhas, vai vir tentações. Vai querer vir a existência do inimigo para fazer você desistir. Vai fazer de tudo. Vai querer arrancar você da comunidade. Vai querer fazer você arrancar você do corpo de Cristo. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas se eu estou arraigado, ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o que Paulo disse? Nem anjo, nem potestade, nem domínio, nem principado, nada, 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 nada. Nem o porvir, nada, nem espada, nem morte, nada vai me separar disso. Nada.
supremo objetivo de Deus para a sua vida, para a nossa vida nessa terra, não é o conforto, mas o desenvolvimento do seu caráter. O desenvolvimento do caráter da igreja. É a igreja. Depois eu quero que a gente cante aquele hino que vocês cantaram aqui. Como é o nome do hino lá? Deixa eu até marquei aqui. Será cheia da tua glória. A terra cheia da sua glória. Uma coisa assim. Toda a terra. Como que a igreja... como que a terra vai estar cheia... Presta atenção. Como que a terra vai estar cheia da glória... Para a terra estar cheia da glória de Deus, essa glória de Deus tem que ser representada pela igreja. E se o caráter da igreja não estiver trabalhado, não tem como refletir essa glória de Deus. A safadeza está muito grande por aí. As pessoas não querem andar mais corretamente, querem levar vantagem nas coisas, em tudo, irmãos. A gente não... tá feio o negócio. Os crentes tudo endividado. Não é nenhum problema ter dívida. Você pode ter dívida, sem problema nenhum, desde que você honre todos os meses, sem nenhuma dificuldade. O problema é que as pessoas fazem projetos e depois elas não conseguem honrar. E aí, em vez da igreja ser bem vista, ela começa a ser mal vista. Por isso que hoje as pessoas estão ficando desigrejadas, vamos dizer assim. Isso é bom, pastor? Claro que não. A pessoa pode ficar desigrejada, a pessoa não precisa vir na igreja, ela pode fazer o que ela quer. Somos livres. Mas um dia, Paulo vai dizer assim, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Você não acredita? Mas vai acontecer. Deus não está na condição de nós acreditarmos ou não, irmãos. Ele fala, você acredita se quiser. Se já somos salvos em Cristo Jesus, por que tem um tribunal para a gente? Por que tem um tribunal para crente, irmão? Estamos aqui ainda, gente? Desenvolvimento do nosso caráter. Quando eu estou arraigado em Cristo, fortalecido nele, coisas vão começar a ser consertadas na minha vida. Vou passar por um processo de consertos. Ai, Jesus amado. Você já recebeu uns telefonemas? Pastor, não vou orar aqui pela cidade, um grupo de pastores. Orar pela cidade. Primeiro dia, vai daqui, vai lá, acabei esquecendo, cheguei atrasado, tinha acabado a oração. A gente sabe por que depois, né? Na outra vez não deu para ir, na última vez também não deu para ir. E aí eu recebo telefonemas. Meu amigo, irmão, camarada. Política. Irmãos, às vezes a gente tem, o homem tem a mania, as pessoas têm a mania de que todo mundo é tonto, besta, bobo, que ela não vai saber de nada, não vai desconfiar de nada. Nós vamos ser julgados por motivações erradas. Motivações erradas. Um dia fizeram conosco o quê? Vamos fazer a ceia da união. Lembra disso? Não sei se vocês lembram. Na época.
A ceia da união. Aí convoquei a igreja, né? Os irmãos, a ceia da união. Política. Não que seja errada a política, sim. Problema nenhum. Mas com motivações erradas. Irmãos, eu sempre digo assim, ó, se eu pregar essa mensagem em qualquer outro lugar, que só prega bênção, prosperidade, automotivação, como é que é? Essas coisas. Eu costumo dizer que provavelmente eu não volto mais. Porque as pessoas não querem ouvir isso. O que mais a Bíblia fala é de provações, tentações, momentos difíceis, perseguições. Mas parece que a igreja não quer viver mais isso. Paulo vai dizer assim, ó, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Se Paulo tirasse a camisa naquela época, você ia ver os vergões das chicotadas, das feridas nas costas, no corpo dele. Já pensou eu falando, Senhor, olha, eu carrego as suas marcas no meu corpo, cadê? Quando eu estou aprofundado nele, arraigado nele, Deus começa a transformar o meu caráter, a minha vida. Não podemos caminhar com Jesus e não termos experiências todos os dias com Ele. Todos os dias nós temos experiência com Ele. Todos os dias. Todos os dias. O povo de Israel, quando era preso, quando ele se afastava do Senhor, Deus então usava os amalequitas, os medianitas, esse pessoal aí. E eles eram levados cativos, presos. Aí passava-se anos presos, cativos. Até que alguém lá orava, clamava o Senhor, Deus ia lá e livrava eles de lá. Olha quanto o povo atrapalhou a obra de Deus na vida deles. Os reis que ele levantava eram presos, na angústia eles clamavam o Senhor, Deus ia lá e livrava, por eles faziam tudo errado de novo. Então não podemos caminhar com Jesus sem termos experiências todos os dias com Ele. Pode ser experiências boas, pode ser experiências ruins, mas são experiências que Ele permite para que a gente amadureça e cresça, seja arraigados. Vamos dizer, planta uma árvore lá, frutífera, alguma coisa assim, e você quer ter mais cuidado com ela, o que você faz? Você compra um esterco, o adubo correto, o adubo para fortalecer as raízes e ela se aprofundar mais, um adubo para deixar o fruto mais adocicado. Tem tudo quanto é tipo de adubo. Não é, Alexandre? Você que está montando aquela chacrona linda, maravilhosa, fica postando no Face. Só falta a casa lá, né? Então tem adubo para tudo quanto é coisa. Tem um adubo para ela ficar mais verdinha. O adubo para o fruto crescer, ficar mais bonito. É que não o morango que a gente come hoje, é desse tamanho. Desse tamanhozão. Mas o morango verdadeiro, ele é pequenininho. É pequenininho. E aí a gente compra aquele bitelão. O que é aquilo lá? Adubo. E se não for pequenininho, a gente não quer. Eu já fui na roça de morango sem agrotóxico, que ele é pequenininho. E é mais docinho. Tem gente aqui ainda? Ó, então não podemos
caminhar com Jesus, sem termos uma experiência todos os dias com Ele, por melhor que você esteja, sempre dá para melhorar um pouco mais. Sempre dá para melhorar um pouco mais. Irmãos, eu estou fazendo um estudo sobre anjos e demônios. Escrevendo. Eu quero fazer um trabalho aqui com a igreja. Você precisa ver a luta que eu estou tendo para escrever. Eu falei assim, capeta, você não vai me fazer desistir. É o computador que está problema, parece que entrou vírus no tablet, é um monte de coisa que acontece e eu só tranquilão. Eu sei que é ele que está tentando, porque eu estudando sobre anjos e demônios. E é uma coisa, parece que é simples, mas eu sento para estudar, começa a dar fome, eu saio, vou comer alguma coisinha. Sento de novo, começo a escrever, começo a ler, começo a estudar, começo a ouvir, dá vontade no banheiro. Volto, sento, começo a ler, a estudar, daqui a pouco, acho que vou dar um pulinho no vizinho. Fazer o que no vizinho? Fazer o que no vizinho? Volto, sento, começo a estudar. Eu acho que vou assistir o jogo da Copa. Argentina e Colômbia, vamos dizer assim. O que eu tenho a ver com a Argentina? Parece que não é nada, né, irmãos? Tudo para me atrasar. E aí eu vi um cara falando assim, você que anda sempre com pressa, você tem um compromisso em tal lugar, você sai atrasado, você sai correndo, briga com todo mundo, briga com o motoboy, briga com a pessoa que está na frente, briga com todo mundo no trânsito. Por que você não faz tudo antecipado, bonitinho? Saia antes, vá tranquilo. Deixa o motoboy passar. Deixa o caminhoneiro passar. Dá lugar para a pessoa passar. Vai em paz. E a minha orelha foi esquentando. O que aconteceu hoje? Atrasei. Como é que foi a nossa experiência hoje? Tranquilérrime. Estamos atrasados, mas eu vou de boa. Você acredita, irmão, que os caminhos se abriu de lá até aqui? Eu disse, amor, você percebeu que não tem ninguém na pista? Chegamos aqui, 8:55. Passa, quebra a mulher, e a mulher, cuidado, minhas costas. Cadê a arraigada em Cristo? Experiência ruim. Aí, a esposa começa a reclamar, você fica bravo com a esposa? Eu estou no volante. Você está vendo, irmãos? Caráter, temperamento. Gente, tudo mudado, tudo fora, tudo desequilibrado. Tem gente aqui ainda? Cadê o arraigados em Jesus? Cadê o fortalecimento em Jesus? Cadê a ação de graças? Quem é que consegue agradecer a Deus por sair atrasado nos compromissos? Senhor, obrigado, te dou graças por sair atrasado nos meus compromissos. Aquele dia que eu cheguei atrasado naquela oração, nem sei se era para estar orando lá, mas eu fui lá, cheguei atrasado, fui lá, o pastor estava fechando a igreja. Mas eu fui. Saí do carro, deixei a porta aberta, fui falar com ele, já voltei, montei no carro, fechei a porta e fui embora. Mas eu fui.
só para mostrar para ele que eu realmente queria ir. Mas, eu não sei onde é que eu estava, falei assim, puxa vida, esqueci da oração. Saí que nem um doido. Mas, amém, gente? Olha aqui para mim. Nós não podemos ter um contato com Jesus, com a presença dele. Nós não podemos ter um contato com Cristo, com a presença de Cristo, com a vida de Cristo, e sair, olha aqui para mim, dessa presença sem que nada aconteça. A pregação hoje está bom para vocês, não está, né? Aquela coisa. Não está usando nem a guitarra hoje, nem a batera está de boa ali, ó. Olha lá. Ele está com o chapéuzinho do muçulmano. Salam aleikum. Aleluia. Sem que nada aconteça, sem que nada em nós, sem que nada em nosso interior, sem que nada em nosso comportamento tenha mudado. O que a gente vê muito por aí, irmãos, é cristão com um comportamento totalmente ao contrário. Diferente. Eu sei que hoje é uma mensagem de conscientização do que é estar arraigado em Jesus. Eu sempre digo assim aos nossos jovens, cada vez que vocês ouvissem a mensagem, ouvissem, se lessem mais a Bíblia, e estivessem mais arraigados em Cristo Jesus, que diferença vocês fariam nessa cidade, nesse mundo, nas escolas onde estudam, na faculdade? O coração ia pegar fogo, ia arder. A experiência com Cristo nos muda. Um dia uma mulher em Marcos, aí era um caso de cura, corpo físico, mas era um problema que ela estava enfrentando. Ela estava enfrentando um problema sério. Fala de uma história de uma mulher que sofreu 12 anos. E o que acontece? Às vezes o nosso sofrimento, irmãos, olha aqui para mim, já estou terminando. O nosso sofrimento, às vezes está no corpo, na família, na mente. Está na família, no corpo, na mente. Às vezes está lá. Até que Jesus chegue. E a Bíblia diz que a situação dela só piorava. Entendeu, irmão? Que sem Jesus a situação só piora. Com Jesus, às vezes as coisas da nossa vida fica difícil, mas nós entendemos que é uma prova dele. Ele está falando de uma tempestade que vem, mas vai passar. Mas sem Jesus a tempestade vem e parece que nunca passa. Com Jesus a tempestade vai passar. Sem Jesus ela vai permanecer. É diferente. A situação dela só piorava. Ela gastou tudo que ela tinha com o seu problema. Ela estava sem esperança até ouvir Jesus. Até ouvir Cristo. E quando ela ouviu sobre Ele, sua vida foi transformada. Vem cá no louvor, vem cá. Vamos cantar aquele hino. Quantos nós queremos ter uma vida mais transformada, irmãos? Nós queremos isso para a nossa vida. Não é em qualquer lugar que você vai receber palavras assim. Não é lá no mundão velho. Que nós vamos ser orientados dessa forma. Deus os fez inteligentes e capazes em Cristo Jesus.
E quando, ó, presta atenção, agora vem o mais forte. Quando você tiver essas experiências com Cristo, olha aqui, compartilhe isso com as pessoas. Põe isso no seu coração. Compartilhe o que Cristo fez por você, por nós. Porque o nosso testemunho ajuda outras pessoas a ter liberdade. Ajuda as pessoas a se libertarem pela fé. Fale das suas experiências. Fale, olha, eu estava vivendo um momento difícil na minha vida, assim, na família, mentalmente, papapá. Mas quando eu encontrei Jesus, eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida, mudou o meu ser. Por isso que Deus quer que nós venhamos ter experiência, porque quando eu passo por experiência, eu posso contar a minha experiência para as pessoas, por mais ruim que ela seja, mas o Senhor foi lá e me tirou daquela situação, daquela experiência, daquela tribulação, e agora Ele me colocou no nível mais alto. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas? Vamos colocar em pé? Vamos louvar o Senhor com essa canção? Acho que é a primeira vez que canta ela aqui. É nova, mas vai lá no YouTube, você ouve esses hinos, né? Mas olha o que a canção diz. Coloca ela aí para mim, meu irmão. Eu ouvi uma vez e li no teu livro. Vai passar bem rápido. O que o Senhor fez, faz mais uma vez. Que onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da tua glória. Da glória de Deus. Olha só, irmãos. Assim como as águas cobrem o mar. Olha só, a igreja precisa ser cheia da glória de Deus, mas é através da igreja curada, sarada, santificada, ajustada. Vamos lá, vamos louvar? Vamos lá? Eu sei que nós não aprendemos a letra ainda, mas o pessoal da projeção sempre adianta a letra depois da última frase, tá? Não espere mudar depois da última frase na hora, não.